Mais uma entrevista do Protection Day, um evento totalmente dedicado à proteção e à privacidade de dados. E hoje não poderia deixar de falar com uma pessoa tão relevante e tão importante no mundo de negócios de privacidade. Eu estou aqui com o meu amigo, com o meu sócio, com o meu parceiro, Alan Andrade. Alan, boa tarde. Boa tarde, Damião. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente ao vivo, que está ouvindo a gente e vai ouvir a gente depois, né? Prazerzaço estar aqui, turma. Legal, legal demais, Alan. E para você que está nos assistindo nesse momento, saiba que essa entrevista ela tem a finalidade de trazer não só momentos especiais sobre o Protection Day, como também dar aquele esquenta, né? Eu costumo dizer que essas entrevistas funcionam como um esquenta para que você possa entender como vai funcionar, o que vem por aí sobre o Protection Day. E por falar em esquenta, já vou direto para o ponto. Bora lá. Alan, Protection Day, cara, o que é o Protection Day, o tributo, meu amigo? Cara, primeiro eu acho que dois num único ano, né? Esse é a segunda edição do Protection Day de 2024. A gente fez uma em janeiro, né? E agora uma data super especial, né, Damião? Comemorar aí a data de aniversário, né, do nosso querido Doneda. Infelizmente não está mais com a gente, mas ele estaria completando 52 anos. E para a gente aqui da Somax é uma honra poder fazer esse tributo para ele. Eu tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar a gente, que também vai palestrar aqui no Protection Day, né, vai estar muito honrado e lisonjeado com essa data, que é uma data tão especial para todo mundo que vivencia a proteção e privacidade de dados no Brasil. Verdade, Alan. E o que eu acho importante nessa data, né? Porque o Danilo foi um cara que deixou muitos alunos. Deixou um Um legado, né, cara, legado, de né? proteção e privacidade. Exatamente. Deixou um legado com profissionais que hoje falam assim, cara, o Doneda realmente falava com propriedade. Era o único que ele começava a falar, as pessoas ficavam ouvindo, escutando atentamente. Atentas, né? Atentas, exatamente. Esteve aqui comigo o professor Marcílio, né, da Privacy Academy. Um grande abraço, professor Marcílio, na qual também eu faço parte lá do grupo de mentores da academia dele. E ele falando, né, que ele teve uma passagem muito bacana com o Danilo, lembrando essa passagem na entrevista. Mas eu não vou contar nada para não dar spoiler. Vocês assistem aí, ó. Vocês assistam essa entrevista com o professor Marcílio lá da Privacy Academy falando sobre o Danilo Doneda. E o Doneda falava muito sobre os desafios, né, que iriam acontecer, iriam, porventura, ter para todo negócio, para toda empresa que buscasse entrar em conformidade, teriam que vencer esses desafios. E aí, Alan, eu gostaria de elencar até nesse nosso bate-papo, o que você acha mais relevante assim de desafio para as empresas entrarem em conformidade, para descobrirem, eu posso até falar, né, para descobrir o mundo de privacidade, porque muitas empresas às vezes acham que a privacidade é apenas custo, você vai gastar dinheiro. Então, o que você poderia colocar e elencar como os principais? Vamos dar umas três. Quais os três principais motivos que ainda a LGPD não está nas mídias sociais da forma que a gente gostaria, não está na boca do povo da forma que a gente gostaria que tivesse? Legal, Damião, boa pergunta. Cara, eu acho que principalmente, não necessariamente nessa ordem, vou trazer as três aqui, é o que está vindo na minha cabeça, mas eu acho que o primeiro ponto é uma cultura. O Brasil ainda está despertando essa cultura de proteção e privacidade de dados, né, que muita gente fala que é o novo petróleo. Então a gente precisava realmente ter uma legislação que cuidasse disso, que olhasse para isso com carinho, já que é um novo petróleo, né, fazendo uma analogia, a gente precisa saber quem que está extraindo, né, quem está refinando, quem que está tratando, quem que está comercializando. Então a gente precisava de uma legislação para fazer isso, e eu vejo que essa cultura ainda está nascendo, ainda está começando a dar os primeiros passos aqui no Brasil. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é o próprio titular de dados, né? Porque
começar a exercer o seu direito, e isso, turma, começa muito com os profissionais que entendem, que sabem como é que isso acontece, né, Damião? A gente fala muito, pô, o cara é profissional de proteção e privacidade de dados, mas ele está exercendo o direito dele? Ou ele também está sendo omisso em muitas situações? A gente precisa começar a exercer o nosso direito. Nós que sabemos, né, de cada detalhe da lei, a gente precisa começar a exercer isso, e isso vai dar uma fomentada no mercado. As empresas vão ver que, pô, elas estão sendo cobradas um pouco mais dos próprios titulares de dados, porque a lei veio para o titular de dados, né? As empresas que tratam dados pessoais, então são as empresas que precisam se adequar à lei. Mas a lei veio para proteger as pessoas, né? Os dados dos titulares de dados. E eu acho que um outro ponto, já que você pediu 3, cara, eu acho que é a overdose de informação, e muitas das vezes equivocada, errada, que alguns, né, entre aspas, profissionais de proteção de dados têm passado para os empresários. A gente aqui na Somax, né, eu que estou à frente do time comercial, você sabe bem, né, Damião? Faço muitas reuniões, né, consultivas, né, com empresas que nos procuram, e a gente sempre recebe alguns feedbacks muito parecidos, né? Ah, mas por que o serviço é continuado? Me falaram que em 3 meses está tudo certo. Ah, me falaram que eu não preciso de DPO. A gente sabe, né, que tem lá algum grupo de empresas, né, que realmente não tem a exigência de ter um DPO, mas não tira a responsabilidade de ter um programa de privacidade de A dados. resolução número 2 traz isso de forma clara, inclusive, no próprio artigo 11 dela, diz que não ser obrigado a ter um Data Protection Officer, um encarregado de dados, um DPO, não tira a responsabilidade de cumprir os demais É requisitos isso aí. da lei. Então eu acho que essa overdose de informação errada tem deixado também alguns empreendedores, alguns empresários em cima do muro. Cara, não sei exatamente o que eu tenho que fazer, vou dar mais um tempo, né? Vamos dizer assim, para depois que isso estiver um pouco mais definido, a informação estiver um pouco mais clara para ele conseguir sair do muro e realmente começar a caminhar. Mas eu acho que a gente podia elencar esses 3 aí, cara, né? Que é uma cultura que está começando a caminhar ainda, né, no Brasil, como eu falei. A questão também dessa de cima do muro, overdose de informação. E por último ali, né, na verdade eu inverti a ordem, né? Até falei que não precisava ser necessariamente nessa ordem. A segunda coisa que eu falei ali. Legal. Comentar um pouco sobre o que você disse, acrescentando o que na verdade é necessário ter, além dessa sua visão, né? São as ações que precisam ser feitas para poder estimular o mercado, estimular os titulares e, acima de tudo, desconstruir o desserviço que alguns profissionais de privacidade vêm colocando na mente do empresário. Gostaria, inclusive, até de mandar um abraço para o meu amigo Wendel Babylon, né? O Babylon lá do Espírito Santo, e o meu amigo Eduardo, porque hoje de manhã, lá no G20, nosso grupo de profissionais que temos aí já há 4 anos, ele até comentou e até brincou, falou que a NPD está exatamente fazendo o trabalho dela, que é pegando as demandas dos titulados, as requisições, e dando encaminhamento no processo e falando, ó, isso aqui eu vou levar para fiscalização, isso aqui já fiz a notificação, ou seja, ponto positivo para a autoridade, que está pegando realmente as demandas de titulares, e principalmente nós, como profissionais, nós temos que sim realizar essas ações, né? Pô, uma escola que não tem um contrato que defina, no mínimo, quem é o controlador, quem é o operador. E nosso filho está lá. Quer dizer, precisamos questionar o controlador. Não é simplesmente o cliente que está questionando, é um pai que está questionando, é um profissional de privacidade exercendo o seu direito como titular. Eu acho isso que você falou, cara, excelente, né? Muito bom colocado, muito bem colocado. Por quê? A gente não vai deixar o filho sem escola porque a escola não está em conformidade com a LGPD. A gente precisa manter, né, o filho na escola. E ao mesmo tempo que a gente pergunta para a escola, não tem resposta, que a gente leva para a NPD não dá continuidade a isso, né? Aí sim a gente fica de mãos atadas. Mas agora que está tendo esse movimento, isso é muito importante para a gente. Muito E é importante. mais um ponto positivo para a gente exercer cada vez mais o nosso direito como titular. O nosso direito como titular. E pegando em gancho, né, essa questão do direito do titular e a necessidade dos empresários realmente entender que é um ponto positivo e que, na verdade, temos não só o direito, mas também o dever de realizar essas ações, eu queria entender de você o seguinte, Alan.
como que você consegue enxergar o mercado de privacidade daqui a 5 anos? O que seria ideal? Vamos lá, vamos pensar em futuro. Vamos pensar que 2024 vai arrebentar, a NPD vai brotar de gente. Nós temos aí uma previsão de ter um concurso público para ter mais profissionais, são 213 vagas, e a NPD vai ganhar mais força, né? Vamos supor assim. Num cenário bem otimista, Alan, o que você enxerga como o futuro da privacidade no Brasil? Aonde que pode chegar a privacidade no Brasil? Cara, eu vejo que, falando de Brasil, né, mas a gente podia levar isso até para um nível mais global. Eu acho que é uma tendência, isso não tem como voltar atrás, né, até entristece muita gente e deixa até preocupado quando um profissional, às vezes da área jurídica, né, a de própria segurança da informação fala que, cara, daqui isso a pouco não vai dar em nada, né, que isso é modinha, que vai passar, né. Turma, isso não vai acontecer, né, eu enxergo, não só como uma empresa que presta serviços de proteção e privacidade de dados, mas também como um titular de dados, que, cara, isso cada vez vai ficar mais forte, vai ficar cada vez mais em evidência, e eu imagino muito, Damião, né, a gente, planeja também isso aqui dentro da Somax, que em 5 anos uma empresa ela já vai nascer, o CNPJ, o cara já pensando em proteção e privacidade de dados. Assim como ele tem que atender outras legislações, ele também já vai estar com isso, o contador já vai estar orientando, uma formatação de franquia vai estar orientando, né, um franqueado na hora que for, vender uma franquia, ele já vai estar orientando o franqueado dele, que ele precisa de proteção e privacidade de dados. E eu ainda acredito muito que isso vai acontecer, e nós que somos evangelizadores, né, de proteção e privacidade de dados, e a gente busca ser uma referência nacional nesse segmento, a gente vai fazer de tudo para que isso realmente aconteça, sabendo da importância disso para o titular de dados e também para as empresas, né, proteger um dos seus maiores patrimônios, que é o banco de dados dos seus clientes. Você falou em proteger, né, e de serviço de profissionais também de tecnologia. Eu falei anteriormente sobre de serviço, né, um comentário seu sobre advogados, sobre parceiros realmente de profissão, nossos pares, falando que isso aqui não precisa, isso aqui não vai pegar, mas agora tem uma outra onda, né, inclusive capitaneada por, de repente, pessoas que deveriam estar falando, olha, segurança da informação é muito importante, tecnologia é muito importante, mas na verdade tivemos há 2 semanas atrás um evento em que um dos responsáveis aí pelo evento estava falando que não precisa do TI, não precisa seguir protocolo, não precisa fazer teste, ou seja, coloca lá em produção e está tudo certo. Em resumo, ele disse uma frase que muito me preocupou, que foi a seguinte: tá errado, mas está funcionando. Alan. Que frase foi aquela? Infeliz, né, fala na verdade muito infeliz, né, não só essa como outras, né, que ele, em muito pouco tempo ali acabou soltando, mas infeliz. Complexo, né? Porque em quem a gente poderia falar assim: olha, é uma visão diferente, é um momento diferente, tecnologia, inteligência artificial, inovação, mas onde está a proteção? E talvez esse seja o sentimento de muitos outros empresários, muitos outros donos de negócio, de pequena, de média ou de grande empresa, que hoje não pensam em proteger seus dados da forma com que deveria. Porque o que a gente está trazendo, eu costumo dizer assim, o nosso DPO aqui, o Luiz, o DPO, ele sempre fala, o que a LGPD trouxe não é nada novo. É documentar o cuidado que nós já deveríamos fazer. Eu gosto de olhar como uma grande oportunidade para você, como empresário que está ouvindo a gente, olhar para dentro de casa e melhorar tudo aquilo que você precisa melhorar, inclusive para diminuir o risco do teu negócio e garantir o PCN, né, que a gente fala tanto aqui no Somax, que é o plano de continuidade do negócio. Tivemos há 2 semanas atrás um incidente muito, muito grave, e aí foi publicizado, obviamente, da Braspress, em que o CEO deles foi para a rede social falar que não ia negociar com hacker e etc. E ele falando, cara,
São 47 anos de história que foram jogados na lata do lixo, porque nem o backup eles conseguiram recuperar. E ele falou que o estrago que foi, né, realizado pelo hacker poderá ter consequências de 10, de 15 ou de 20 anos, ou talvez jamais ser recuperado. Jamais se recupera. Olha como é que faz sentido uma fala minha anterior, quando eu falei, né? É uma oportunidade também para as empresas proteger um dos bens mais valiosos que ela tem, que é o banco de dados dos clientes. É o histórico, né, cara? Pessoas que poderiam estar devendo à empresa vão deixar de dever, porque vai sumir. Fornecedores que estavam com pendências também pode sumir esse histórico e o fornecedor, de repente, cobrar mais e não ter o controle. É um buraco, é um poço sem fim. Não, muito grande, cara. Recompra, LTV, né? Clientes antigos também são suscetíveis às novas ofertas, né? Exato. Vai mandar para quem agora? Exato. E assim, coincidentemente, foi algo assim que aconteceu com um grande player do mercado que já tinha saído do método tradicional, que eram as lojas, estava no e-commerce bombando, que eram Americanas. Né? As lojas Americanas, hoje você vê que o processo é tão prejudicial à imagem, à reputação do negócio, que uma diretora teve que se entregar à Polícia Federal, entregar o passaporte para não ser presa. Uhum. A Interpol estava procurando ela. Então, assim, 4 meses depois de um ataque em que ficou com as operações suspensas durante 7 dias, o que aconteceu com a Americana? Abriu falência. Uhum. Para resumir a tua pergunta, como é que a gente vê isso daqui a 5 anos, cara, eu acho que a gente pode responder assim, ó, que LGPD não é uma opção, cara. É uma estratégia de sobrevivência e empresas que não tiverem esse nível de maturidade para entender que ela precisa de um programa de proteção e privacidade de dados, ela está muito fadada a fechar as portas, cara, a ser engolida pelo mercado. Você acredita nisso, Alan? Demais, fielmente. Eu também vejo isso como inevitável, tá? Primeiro que LGPD é uma pontinha do iceberg. A gente fala, todo treinamento que eu dou mostra aquele slide do iceberg. E por que ela é a ponta do iceberg? Porque ela acaba descobrindo dentro do negócio, dentro da tua empresa, você que está nos assistindo nesse momento, o seu negócio passa a ser descoberto de uma forma muito mais clara e objetiva quando implementa, quando inicia um programa de privacidade na sua empresa. Por quê? Primeiro, anota aí, você vai entender como que os processos são tratados dentro do seu negócio. Esse é um primeiro ponto. Segundo, você vai entender a necessidade de criar aquilo que o Alan acabou de falar, um plano de continuidade do negócio. Olha só. E segundo, para cumprir a LGPD, você precisa implementar ferramentas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados dos seus clientes, os dados dos seus colaboradores. Se esses dois, Alan, clientes que a gente citou, Americana, lá no passado, e agora a Braspress, tivesse se atentado efetivamente, porque, tem um DPO, beleza, tem um DPO, ok. Mas será que efetivamente estava sendo feito o que precisava ser feito para ter um estrago como esse? E o diretor ir lá para mim e falar: olha, não sei quando que a gente volta para operar. Então, eu acho que quando uma empresa implementa um projeto, um programa de privacidade, eu gosto de falar programa, né? A Somax trata isso como um programa de privacidade, é outro patamar, né? Uhum. A empresa começa a entender que existe a necessidade de fazer mais coisas do que inicialmente o iceberg da LGPD, a ponta do iceberg da LGPD traz. É isso mesmo? É isso. E eu acho que entra um outro tema aí, né, que um outro mercado que a Somax também já está inserida, e isso é muito importante para você que é empresário. Não basta só contratar, não basta achar que está fazendo, que está sendo feito, né? Precisa confirmar isso. E aí entra a parte de auditoria, né, Damião? Então a Somax também tem esse braço hoje de auditoria, onde as empresas que nós não fizemos, né, implementamos um programa de privacidade, proteção e privacidade de dados, a gente vai lá para conferir se realmente aquilo está sendo executado. E a ideia qual que é? É diminuir o risco do empresário, não fazendo ele apenas gastar tempo e dinheiro, mas realmente dar ROI, né, dar o retorno sobre o investimento que foi aplicado.
mostrando que tudo aquilo que foi que deveria ter sido implementado, né, está sendo executado. Que o objetivo final acho que é esse, né, Damião? A gente blindar a empresa, né, diminuir os riscos dela e estar em conformidade, que gera muito mais credibilidade no mercado, né, não só aos olhos de clientes, mas de investidores, de fundos, né? A empresa acaba ficando muito bem vista, né, com relação quando ela tem uma clareza, uma transparência com proteção e privacidade de dados. Legal. Você falou de braço que a Somax tem. Me fala um pouco sobre esses braços que a Somax tem. Eu acho que você que está em casa agora gostaria de entender, é importante você entender como a Somax pode ajudar o teu negócio. Então, como que a Somax pode ajudar o negócio das pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Quais os tipos de negócio, quais os braços? O que é a Somax hoje? Dá um 360 aí rapidamente. Legal. Da Somax. Essa parte que eu mais gosto, né, cara, falar da Somax aqui. Legal. Um orgulho de falar o que a gente está fazendo aí a nível Brasil. Bom, primeiro que a Somax consegue ajudar você, que é empresário, e você, que é profissional da proteção e privacidade de dados. A Somax, ela nasceu, turma, como uma empresa de proteção e privacidade de dados, né? A gente nasceu com foco em segurança da informação. Como a gente sempre foi muito atento a esse tema proteção de dados, aí sim que a lei foi publicada em 2018, a gente já tomou conhecimento e logo no ano seguinte, em janeiro de 2019, a gente já estava aqui, né, Damião, montando uma sala de guerra e decidindo trazer a LGPD para o nosso portfólio como uma frente de trabalho, porque a gente entendeu, pessoal, que fazia muito sentido com aquilo que a gente já vinha executando, proteção de dados. A partir dali, a gente começou a desenvolver a nossa metodologia, que hoje está validada em mais de 100 empresas simultâneas, né, em mais de 22 estados do Brasil. E a gente juntou tudo isso, foi agregando alguns outros produtos. Então, hoje a Somax tem a parte de cibersegurança, a gente tem a parte de programa de LGPD, a gente tem o nosso programa de compliance, né, que é onde a gente consegue ajudar muito, é uma outra tendência que também não tem volta. E a gente também faz a questão de auditoria. A gente compilou tudo isso, né, um monte de processos, informações e metodologias validadas, e a gente franqueou o nosso modelo de negócio, e hoje a Somax já se consolidou como a maior empresa de proteção e privacidade de dados do Brasil, com mais de 12 escritórios em 7 estados diferentes, mais de 100 clientes. Estamos com clientes presentes em 5 países, né? 5 países. E uma unidade franqueada fora do Brasil que está lá no Canadá. Ou seja, você que precisa de uma empresa que, além de muito know-how, tem muita estrutura para atender o teu projeto, sem o risco de ter que parar no meio do caminho e você perder tempo e dinheiro, a Somax pode ser uma ótima solução para ti. E você, que é um profissional em proteção de dados, que quer conhecer um pouquinho mais como fazer parte desse ecossistema da empresa que mais cresce e mais está levando benefício para profissionais da sua área, chama a gente também para você conhecer um pouquinho o nosso modelo de franquia. Bom, fantástico, Alan. Inclusive, vai aparecer um QR Code aqui em algum lugar nessa tela aqui, para você poder entrar em contato com a Somax, para entender um pouco como funciona. É uma assessoria ou é uma franquia? Ou seja, a Somax consegue atender, então, esses dois públicos, né? O cliente, o titular, né? A empresa, e o empresário também, aquele investidor que quer diversificar não só a sua carteira de negócio, mas também quer empreender numa área que mais cresce, porque vamos combinar, né? Realmente não tem como hoje você olhar uma empresa e não pensar que ela necessite ou de segurança da informação, ou de um DPO, de LGPD, de implementar um programa de privacidade. Não tem como. Exatamente. E só para dar uma informação importante, turma, a Somax é a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados. E você que tem uma empresa que quer nos contratar, não precisa ficar preocupado de ser atendido por um franqueado, porque é muito melhor até do que ser atendido por um assessor nosso interno. Por quê? O franqueado faz isso aqui virar o negócio da vida dele, cara. Ele pagou para estar aqui com a gente, ele tem um processo seletivo que ele participa, ele tem um treinamento muito robusto, com acompanhamento muito de perto do nosso time, então ele quer fazer dar certo. Ele vai te entregar o melhor atendimento possível, porque ele precisa, né, ter esses clientes ao lado dele. Porque foi bom você ter tocado nesse assunto, Alan, assim, porque tem muita gente que
muito empresário que tem essa resistência, né, de entender assim, franquia não é a mesma coisa, né? Porque na cabeça do empresário, o tomador de serviço, né, ele pensa assim, pô, cara, o cara tão grande, estão até franqueando, mas o que eles estão franqueando não é a mesma coisa da franqueadora, da empresa sede. Pode perder um pouco de processos, padrões, Exato, né? os padrões não são os mesmos e tal. Como é que isso funciona na Somax, né? Até para deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, existe um critério para a utilização da marca, um critério para a seleção dos profissionais, um critério para conduzir todo esse programa de privacidade, de auditoria, de compliance dentro da Somax, ou qualquer profissional pode entrar na Somax e começar a operar? Como é que é isso? Legal. Tem uma seleção? Me explica aí um pouco mais Tem sobre sim, isso. cara, boa pergunta. Bom, primeiro que não basta você ter só o investimento da taxa de franquia, né? Não é só pagar e. Não. A gente tem um público-alvo, né, onde a gente foca em alguns profissionais, por exemplo, da área jurídica, pode ter com a OAB, pode não ter, pode estar se formado agora recente pouco, Bacharel em Direito. bacharel em direito, enfim, o cara precisa ter esse perfil. Ele pode ser um DPO com uma trilha certificada ali de DPO, né, comprovada em alguma escola relevante, que Exim, inclusive ETCert. a Somax apoia e aprova. E também, por último, a turma da segurança da informação, né? O cara que já tem uma vivência com proteção de dados no meio digital, né? Através de segurança da informação. Além disso, ele passa por um crivo, né? Aqui com a gente, né? Primeiro comigo, depois vai para o Damião, depois ele precisa passar por um treinamento através da nossa universidade corporativa, né? A Unimax, que tem toda a nossa metodologia. E, além disso, ele faz todo um acompanhamento até atender o primeiro cliente, que aqui internamente a gente chama de tripulante, né? Carinhosamente a gente chama nossos clientes de tripulante. Então, turma, é um processo basicamente seletivo para esse cara estar aqui com a gente, né? E o acompanhamento é muito forte. Aqui a gente faz questão que todos os processos, padrões sejam realmente seguidos. A Somax, ela tem uma visão de longo prazo de ser uma referência nacional em proteção e privacidade de dados, e a gente vai alcançar isso através dos nossos investidores franqueados, e é por isso que a gente tem tanto carinho e tanto suporte para entregar para esses caras, porque são eles que atendem os clientes da marca lá na ponta. Muito legal. Nós falamos de dificuldades de atingir os profissionais, falamos das dificuldades dos empresários entenderem o que é necessário fazer, falamos como a Somax pode ajudar as empresas, o método do Somax, a franquia Somax é a primeira e única do Brasil. Agora me diga o seguinte, que muitas pessoas às vezes ouvem as pessoas falando de prestação de serviço, de negócios, etc. Mas, na verdade, a gente sabe que muitas das vezes é mais do mesmo, né? É uma replicação de outros negócios. Hoje, ouvindo você falar, a Somax é a primeira e única do Brasil. O que seria um diferencial da Somax e você, como empresário, por que você contrataria a Somax? Vamos supor o seguinte, você não é o dono da Somax, não é o CEO da Somax, você tem um outro negócio. Qual seria o diferencial que a Somax oferece para os leads, né, para o empresário que você contrataria a Somax? Vamos lá. Cara, vou ter que vestir outra camisa. Tem que trocar a camisa. Logo eu, Troca de cara. camisa Dá agora. para falar duas coisas em vez de uma só? Tá, Pode? fala. Pelo Pode menos falar duas? então. Pelo menos duas. Porque se deixar eu falar dos benefícios da Somax, Vamos eu vou falar. passar o dia aqui, né, cara, Vamos falando. fazer o seguinte: como a gente falou de 3 desafios, 3 dificuldades, tu vai falar também 3 motivos por quê, né? E aí, ó, tá anotando? 3 motivos que você deveria contratar a Somax. Fala aí, Alan. Bacana, agora já fiquei um pouco mais animado, entendeu? Porque é difícil falar de todos os benefícios que a Somax tem, escolher um, né? Mas vamos lá, não necessariamente nessa ordem também, turma, mas eu também como empresário, empreendedor, né? Tudo que eu faço de aquisição para a Somax, seja um produto ou serviço, e eu tenho que ter um motivo muito forte e ele tem que me dar algum tipo de retorno, né? Que a gente conhece como ROI, o retorno sobre investimento. Eu acho que a Somax entrega isso muito bem, a gente leva muito benefício para o cliente, a gente acaba dando ROI para o cliente. Primeiro ponto, né, Damião?
Nós somos uma assessoria. Nós não somos uma consultoria, tá, turma? A gente nem gosta muito desse termo aqui dentro da Somax, consultor. Consultor aponta o dedo. Assessor pega na mão, faz junto com o cara, faz pelo cara. Então é isso que a gente faz. Nós somos uma assessoria, que a gente gosta de dizer, mão na massa. O que isso significa na prática para você que é empresário e está querendo adequar a sua empresa à LGPD? Muita coisa a gente vai fazer por você, muita coisa a gente vai fazer com você. Sozinho, você é que nunca vai ficar. Sempre vai ter alguém da Somax do teu lado. Eu acho que um outro benefício é entregar algo completo, né, Damião? Eu sempre gosto de usar o próprio Código de Defesa do Consumidor como uma analogia para explicar um pouco o que é esse completo da LGPD. Você não consegue atender metade ou um terço ou um quarto do Código de Defesa do Consumidor. Você precisa atender a legislação como um todo. LGPD é a mesma coisa, turma. O que eu quero dizer? Não adianta fazer só a parte jurídica, Damião, né? Até porque na qualidade de mais de 100 projetos que a gente tem hoje, a gente sabe que a parte jurídica é uma ponta, né? A gente fala que é 15% de todo um programa de proteção e privacidade de dados. Você tem outras frentes que você precisa envolver, né? LGPD, L de lei, G de geral, P de proteção, D de dados. L, a parte jurídica, geral, né? Governança, treinamento, políticas internas e por aí vai. P de proteção, segurança da informação, segurança digital, recursos da área de TI, governança de dados. D de dados, ter um DPO, né, ter um encarregado de dados para conseguir te ajudar a olhar as melhores práticas do que pode implementar na sua empresa. Então, eu acho que esse é um outro benefício, a Somax consegue entregar algo completo, ou seja, é realmente aquilo que precisa ser feito, não é o Alan ou alguém da Somax que está falando, é a própria NPD. Tudo que a gente explica está lá justificado em todos os artigos da lei, né? Alguns principais que a gente conhece, né? O 6, o 46, o 50, o 41, tá tudo lá dentro, né, turma? E por a gente entregar algo completo, Damião, acaba se transferindo para um outro benefício, que é o custo-benefício, né? Se o cara contratar um escritório jurídico, uma empresa de cibersegurança, uma ferramenta para fazer mapeamento e gerenciamento dos processos, ter um profissional que vai ajudar a treinar, cada uma dessas empresas vai precisar ter um lucro no final, e se ele juntar tudo isso, o valor do programa implementado dele vai ficar muito mais alto. Como a Somax faz tudo isso, né, numa única empresa, lá no final também se reflete em precificação, né? Então, eu acho que esses três aí podem ser ótimos benefícios para você que está querendo contratar uma assessoria de proteção e privacidade de dados. Pô, show de explicação, Alan. Inclusive, até para corroborar com o que saiu, foi publicado esse final de semana, uma tabela de serviços, né? Foi atualizada a tabela de serviços da OAB, e nessa tabela já contém, inclusive, o preço de atividades, de trabalhos, né? De privacidade. Então, tem lá mapeamento de processo, TPO as a service por hora, resposta a incidentes, e o que me chama a atenção, Alan, olha só, 23.800 sobre uma resposta a incidente. Só que não tem muitos detalhes, né? E a gente sabe que uma resposta de incidente pode durar de 15 dias até 2 anos respondendo um incidente, porque são situações que, quando você inclui ela lá na NPD, ela tem um escopo inicial, e ali você responde de forma preliminar, e depois você vai complementando, e conforme a autoridade vai te perguntando, vai te questionando, vai sendo incrementado e precisando, obviamente, de mais interação. Como que será essa cobrança? É por vez que você interage, respondeu o incidente todo? E se o incidente demorar 2 anos, como é que é? Então, ali tem alguns valores ali que ficaram assim meio que... Eu acho que ainda tem muita coisa para ser ajustada, né? Obviamente, cada negócio sabe da sua realidade, tanto financeira quanto operacional. Eu acho que, principalmente, né, a Somax, que trabalha nessa forma muito consultiva, uma dica que eu acho que é matadora para qualquer tipo de empresário: pior do que não fazer nada
em relação à proteção e privacidade de dados, ou seja, a LGPD, é nem buscar informação do que precisa ser feito. Boa. Quer saber um pouco mais como tudo isso funciona, cara? Chama a gente vai para uma reunião rápida, online, gratuita, consegue te explicar tudo, você já sai dali sabendo o que precisa ser feito de forma efetiva, inclusive qual é o investimento que você vai precisar aplicar. Perfeito. E aí também, pessoal, você que vai assistir essa live, está assistindo esse esquenta do Protection Day, em algum momento a gente vai colocar aqui um QR Code na tela para você também agendar uma reunião consultiva, né? A gente pode ter uma reunião estratégica com você para você entender quanto que você vai investir no seu negócio e como que a Somax pode te ajudar. Alan, para a gente encerrar aqui, encaminhar aqui para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você pudesse dar 2 dicas. Melhor, manter o padrão, 3 dicas para todo empresário que quer e que necessita e que precisa levar o seu negócio para um futuro duradouro, sucesso nos negócios e, obviamente, estar seguro e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. Cara, eu acho que eu vou repetir o que eu acabei de falar aqui, que eu falei que era uma dica matadora, né? Uhum, Que é pior do que não fazer nada, nem buscar informação do que precisa ser feito. ok. Um bom empreendedor, ele precisa buscar informação do que está acontecendo lá fora, né? Da porta para fora da empresa dele, e LGPD, cara, não tem como fugir disso. Essa seria a primeira dica. Segunda dica, quando você for contratar, pegar referência, olhar realmente quem que você está contratando, tamanho de time, se preocupar com backup, inclusive, encarregado de dados, turma, é extremamente importante você ter ele na tua empresa. E como é uma prestação de serviço através de pessoas, pode ser que quando você precisa desse profissional, se só tiver um, né, se for apenas um consultor, ele precise parar de trabalhar por algum momento, você precisa daquele cara, você não vai ter. E aí você vai se prejudicar com relação a isso. Então, olha bastante essa estrutura. Estou falando isso por experiência própria, né, Damião? A gente sabe quantos clientes já nos contrataram porque contrataram um consultor independente que largou o projeto porque arrumou um emprego CLT. Olha só que loucura isso. Contratou uma empresa pequena que não conseguiu atender, né? Subestimou a quantidade de processos, a complexibilidade do negócio, não conseguiu atender. Então a gente tem essa experiência, estou passando para vocês aqui que são empresários. Eu acho que o terceiro ponto é pensar que LGPD não é um projeto. LGPD é um processo. Diferente de um projeto que tem começo, meio e fim, um processo não termina nunca. Então, olha a longo prazo. O que eu quero dizer com olhar a longo prazo? Você vai contratar ali uma empresa que o cara te cobrou 30 mil reais por mês, né? Ou você prefere contratar uma empresa que está te cobrando um ticket muito melhor para te entregar muito mais coisa, mas pensando em LTV, pensando em estar com você com uma relação sólida e duradoura, que é o que a Somax faz. Então, acho que essas 3 dicas aí pode ficar no radar de qualquer empreendedor. Legal, Alan. E para você que nos assistiu essa entrevista, fica aí o grande recado para que você busque nas redes sociais, siga a Somax, curta, compartilha esse vídeo para poder ajudar a um empresário, um amigo ou até mesmo um profissional que quer fazer transição de carreira ou que é já da área de privacidade, mas ainda está perdido, né, Alan? Porque a gente vê que tem profissionais realmente que ainda não decolaram na carreira de privacidade. E a Somax também tem esse know-how para poder ajudar esse empreendedor, esse profissional que está tendo essa dificuldade. Porque a gente entende que, apesar de sermos profissionais de privacidade, sermos profissionais super práticos e objetivos naquilo que a gente quer conquistar, algumas situações fogem da nossa mão. E uma delas, a dificuldade que a gente mapeou durante esse tempo, que foi a ideia de termos criado e fundado a franquia de privacidade, foi poder ajudar o desenvolvimento desses profissionais. O cara que quer crescer, o cara que quer realmente conquistar um espaço maior no mercado, vem com a gente, porque com certeza a Somax é a empresa que chegou para somar. Alan, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui nessa entrevista do Protection Day. Protection Day, um evento multidisciplinar que esse ano, né, pela segunda edição, 2024, né, 2024 é a segunda edição, o tributo ao nosso mestre, grande mestre Danilo Donedo.
suas considerações finais, meu querido. Agradecer aí a oportunidade, Damião, e convidar a galera para estar realmente lá com a gente, acompanhar, né, ao vivo com a gente, porque vai estar incrível, muita gente boa que está vindo, né? E o bate-papo vai ser importantíssimo. Do Brasil, fora do Brasil. Tá rico demais ali a quantidade de profissionais que vão estar falando. E é mais um Protect Today, né? Quem já acompanhou as primeiras edições sabe o sucesso que foi e a importância de que tenha feito para ir para a área de proteção e privacidade de dados. Então acompanha a gente até o final. Valeu, Alan. Obrigado você que nos assistiu até esse momento e que vai nos assistir mais adiante. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.